Se você quer buscar, é com a Sila, tá. Não sei, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, trazendo pra vocês a build da Season 5 da Sila. Essa build aí na tela, fim de vídeo. Hello world. Mentira. Galera, build da Season 5 da Sila, build polêmica. Build porque traz um item que eu falei que não é legal em alguns personagens, mas esse item é legal na Sila. E aí você vai ver que essa build aqui, ela é tipo... Cara, o que você está fazendo? What's going on, man? Essa build é uma build de burst para Sila, ou seja, você vai explodir os seus adversários. Não tem outra alternativa. Se bem que eu já fiz Sila tanque. Mas isso daí são para as minhas loucuras, tá bom? Temos aqui redução de intervalo, vai ser o único item de redução de intervalo porque estamos fazendo uma build dos bursts. Então vamos lá, 50 de poder mágico, 250 de mana, 10% de redução de intervalo, 18% de movimento, ótimo pra Sila. Temos aqui o livro de Tote, 100 de poder mágico, 125 de mana, 15 de MP regenerado a cada 5 segundos, 10 de mana permanente por estoque, 5 estoques por eliminação de divindade, 1 estoque por minions, 75 estoques, além disso 3% da sua mana é convertida em poder mágico, tá bom? Temos aqui o Ceifador de Almas, 120 de poder mágico, 300 de mana. Quando uma divindade toma dano de suas habilidades, ela recebe 10% de dano adicional com base na vida máxima dela. E é um dano real, tá? Então não importa a defesa dela, e isso só pode acontecer a 40 segundos. Temos aqui Penetração, Obsidiana, 60 de poder mágico. Seu dano mágico ignora 20% das proteções mágicas do alvo. Caso um alvo possua mais de 40 de proteções mágicas, este efeito escala para ignorar uma porcentagem maior de suas proteções. O máximo é de 45% de penetração mágica em 175 ou mais de proteções mágicas. Já vou explicar esse item para vocês aqui, tá? Temos aqui o Anel de Xamã, 80 de poder mágico, 10% de movimento. A cada 100 de dano causado em deus inimigo, você vai ganhando estoque. Com 50 estoques, o Anel de Xamã evolui e ganha uma nova passiva. Essa nova passiva faz com que suas habilidades de dano causem uma penalidade ao inimigo, fazendo que ele receba 10% de dano adicional de todas as suas fontes de dano por 5 segundos. Isso daqui é um burst ridículo, essa build. E para você que se envolveu em polêmicas sobre o Livro dos Mortos, eu estou trazendo para vocês uma aplicação do Livro dos Mortos que eu acho que funciona muito bem. Se você tiver alguma aplicação que funciona muito bem, deixa aí nos comentários para que eu poste e que eu traga essa informação também, beleza? Livro dos Mortos. Tá chovendo, 100 de poder mágico, 200 de vida, 200 de mana. Caso você esteja abaixo de 50% de vida, você ganha um escudo igual a 25% da sua mana atual. O escudo dura 6 segundos, este efeito só pode ocorrer a cada 90 segundos. Vamos lá. Alô, Ana Maria está, saiu com o namorado, quer deixar recado, então vamos lá. Vamos explicar essa build aqui, a redução de intervalo vai ser em 10 só. É uma build de burst. Ou seja, o seu dano vai estar lá em cima, o inimigo vai estar tomando milhões de porradas mesmo. Uma habilidade dela vai tirar, sei lá, 60% do HP de um mago. E isso é ridiculamente escroto, tá bom? Mana com livro de Tote, estocando aqui, dando poder, regeneração de mana e tudo mais, transformando a sua mana em poder. Ceifador de Almas, além do poder, que é 120, que é um poder alto, vai dar mana, que vai ajudar pra caramba, e vai dar esse dano adicional de 10%. A gente tem mais dano adicional aqui com o Anel do Xamã, mas mesmo assim ele ainda tem poder, tem movimento, que vai ajudar bastante a Sila. Se a gente tiver estocado, a gente vai dar esses 10% de dano adicional nas habilidades, vai ser sinistro, você vai dar muito dano. A Obsidiana dando a penetração, além disso dá 60 de poder. Se o inimigo tiver 175 ou mais de proteções, você vai dar muito dano nele também, vai penetrar 45% nas proteções dele. Assim você vai poder bater em guerreiro, vai poder bater em outros personagens que estejam fazendo build tanque, vai ser bem legal. E a gente fechando aqui com o Livro dos Mortos, que além de te dar poder, da vida, da mana, que vai ser interessante pro dano, ele vai converter 25% da sua mana em escudo quando você estiver abaixo de 50% de vida. E isso é polêmico, por quê? Eu vi a aplicação dele na Sila
Eu faço alguns testes aqui offline, tá, galera? Embora nem todos os testes sejam offline, a maioria deles é na live stream, e por isso eu vejo muita gente me xingando por estar fazendo tal item na build, quando na verdade eu estou testando. Mas vamos lá. A Scylla ela tem algumas situações interessantes. É um personagem que dá dano à distância interessante, tá? A distância dela é bacana. Dá bastante dano, tem dano em área, tem controle e tudo mais. Porém, é um personagem squish, não tem muita vida. A vida dela não vai ficar tão alta assim, mas aumenta um pouquinho. A mana dela vai ficar alta, tá? Ela vai ter bastante mana, e isso é interessante. E aí ela tem algumas situações bem peculiares. Ela pode estar tomando um engage do adversário e não ter tempo para teleportar, para sair da situação, porque o adversário matou ela. E aí você vai ter esse escudo aqui que vai te dar esse pequeno tempo ali para poder se teleportar, porque o adversário não vai conseguir te matar tão rápido assim. Outra situação é quando ela ulta, né? Se ela ulta e tá rolando lá uma teamfight, ela vai acertar o cara, pode acontecer de um inimigo atacar ela por trás, pelos lados, ou enfim, num ponto que ela não esteja com condições de se defender. E esse escudo pode ajudar também. Então esse escudo é basicamente por essas situações, para ajudar a Scylla a ter um potencial maior. Essa build aqui, galera, eu testei, ela dá realmente bastante dano e é uma build extremamente equilibrada. Então vale muito a pena você testar também e trazer os resultados aqui nos comentários desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários se você utiliza algum outro item nessa build e a gente se vê no próximo vídeo ou lá na live stream twitch.tv/tvsirius às 18 horas. Um abraço, valeu!